Fala, meu fisiologista na prática, tudo bem? Adonis Carnevale falando, e hoje vamos discutir um assunto do qual traz muita, extrema, inúmeras discussões na nossa área, que é o quê? E até eu vou te falar, não é só entre os estudantes, não é só entre os professores, não é só entre os alunos. Todavia, muitas diretrizes propiciam essa estratégia, que é o quê? Que é, será que é interessante para nós, profissionais de educação física, ou de repente os estagiários, de repente alguém que está na pesquisa, enfim, será que é interessante a prescrição do exercício físico através do parâmetro principal frequência cardíaca? Será que a frequência cardíaca serve de parâmetro principal fidedigno, real, da intensidade do exercício? Pois bem, pessoal, o vídeo de hoje ele vai tratar desse assunto e nós vamos entender juntos o porquê que de repente essa estratégia pode existir no nosso dia a dia de treinamento. Não que eu vá bani-la ou eu vou excomungá-la de nós utilizarmos ela, até porque eu também uso como parâmetro não principal, não como parâmetro primordial. Todavia nós vamos entender e identificar a importância da frequência cardíaca como um dos parâmetros para se medir, para se mensurar a intensidade ou para se mensurar alguns determinados parâmetros dentro do exercício, como por exemplo, para nós estimarmos o volume de ejeção da pessoa. Enfim, vamos entender então esse mecanismo, e para nós entendermos esse mecanismo de maneira fisiológica, a beleza da fisiologia, eu vou pedir para você que preste atenção aqui no quadro, porque nós vamos primeiro entender o que é a frequência cardíaca. A frequência cardíaca, pessoal, lembra que ela é dada em BPM? Perfeito. O que quer dizer isso? Batimentos por minuto. Então a frequência cardíaca nada mais é a quantidade de vezes que o nosso coração bate por minuto. E aí ela é utilizada às vezes como parâmetro de intensidade, por quê? Em determinados momentos que o seu coração de repente bater muito num minuto, quer dizer que você está necessitando, você está utilizando, você está demandando mais dele. Consecutivamente, obviamente, pode ser que a sua intensidade esteja maior. Agora, para que nós entendamos o quão isso pode ser infidedigno, ou quão isso pode ser equívoco, eu preciso que você me acompanhe aqui no lance do coração. O coração, ele tem uma habilidade impressionante. O que é o coração? O coração é simplesmente uma bomba ejetora. Isso mesmo, o coração ele serve simplesmente, primordialmente, para ejetar sangue para o resto do corpo. Poxa, Adonis, é só isso? Não, é tudo isso. Porque se não fosse essa criança, você não teria sangue oxigenado em todos os seus órgãos e sistemas. Enfim, então ele tem uma importância gigantesca, todavia, essa importância ela se resume em bombear o sangue. E ele bombeia o sangue, ejetando e batendo inúmeras vezes. É aí que entra a nossa querida frequência cardíaca, bacana? E o nosso coração, ele tem uma habilidade impressionante, que é se despolarizar sozinho. Ô louco, Adonis, o que é despolarizar? Despolarizar, em suma, no grosso modo, eu quero que você entenda novamente o processo, porque aqui nós estamos na fisiologia, na prática. O despolarizar significa botar para funcionar. É aquela troca de aquela bomba de sódio e potássio. A despolarização acontece por conta da troca de íons, enfim. Não precisamos adentrar nesses conteúdos para que você entenda o processo. É claro que não é o cerne de nossas aulas. E então entenda que o despolarizar, quando eu falar, quando você ler algum livro, algum artigo, entenda que é como botar para funcionar. Então o coração ele consegue se despolarizar sozinho, porque ele tem aqui num dos nodos, chama nodo sinoatrial. Fica mais ou menos aqui, no átrio direito. O nodo sinoatrial, ele tem uma habilidade de se autodespolarizar. Ou seja, se eu pegar o coraçãozinho aí, o seu core, e arrancar do seu peito e jogar ele pro chão, ou colocar ele em cima da mesa, enfim, ele vai continuar batendo sozinho. Essa é uma das habilidades do coração. E quando o nodo sinoatrial ou o nodo sinusal se autodespolariza, ele faz com que nós
permanecemos com uma frequência cardíaca, por exemplo, essa daí que você está de repouso. Quem está mandando nele primordialmente é o nódo sinusal. E tem até gente brecando ele, que é que a gente vai conhecer agora. Então, pessoal, antes entendam, a frequência cardíaca, ela é o quê? A quantidade de vezes que o nosso coração bate por minuto. E o coração, ele tem uma habilidade essencial, especial, extraordinária, que é se autodespolarizar. Ou seja, ele não precisa de ninguém para que ele bata. Entretanto, em alguns momentos do nosso dia, por exemplo, quando a gente tem um estresse maior, seja você tenha um estresse no trabalho, seja você esteja de repente correndo para pegar um ônibus, seja você praticando algum esporte, não é mesmo? Ou atividade física, porque o exercício físico, a atividade física é um estresse orgânico fisiológico. O coração, ele precisa de ejetar, ele precisa ter um débito cardíaco, ele precisa ejetar mais sangue para o sistema e ele precisa que alguém ajude ele. Ou melhor, alguém que é muito egoísta, que é o cara que chama sistema nervoso central, ele é o cara que é o egoísta, o chefão que está aqui em cima. Ele não gosta, ele não permite de maneira alguma ficar sem sangue e sem os substratos e os componentes que vêm junto com esse sangue, que é, por exemplo, principalmente a glicose e o oxigênio. Então o sistema nervoso central, ele fala assim, velho, se não vier sangue pra mim, eu vou apagar. Então é o seguinte, o sistema nervoso central, ele tem uma extraordinária também, nós vamos ver que essa fisiologia é mágica demais, cara. Olha, eu quero abrir um parênteses aqui, não tem como você não se apaixonar por isso, e não tem como você não se apaixonar pela nossa área, porque a gente mexe com isso a todo momento. Enfim, o sistema nervoso central, ele percebe assim, ó, poxa, esse coração ele precisa mandar sangue, velho. Então eu vou colocar uns carinhas aí para ajudar ele a mandar esse sangue para mim. Então o sistema nervoso central, o sistema nervoso autonômico, na verdade, ele tem um lugarzinho aqui no nosso cérebro, um tal de centro de controle cardiovascular. Isso a gente vai ver com mais profundidade nas nossas próximas aulas. Mas enfim, o centro de controle cardiovascular, ele puxa dois raminhos para auxiliar o coração nesse aumento do débito cardíaco, nesse aumento da ejeção de sangue para o resto do sistema. Porque, mais uma vez, ele é um cara muito egoísta, então ele não fica sem. Esses dois ramos que ajudam o coração, eles têm um nome, e você já deve ter ouvido falar deles. Um é um ramo que é o do sistema nervoso simpático, que eu vou resumir entre o SNS. E o outro é o ramo do sistema nervoso parasimpático, que eu vou colocar aqui como SNPS. Adonis, como que funciona esse sistema nervoso simpático e esse sistema nervoso parasimpático? Extremamente fácil, pessoal. O sistema nervoso simpático e o parasimpático, através do sistema nervoso central, auxiliam o coração, ajudam o coração, mandam mensagens para o coração nessa estratégia de aumento de frequência cardíaca ou também de diminuição da frequência cardíaca. Enfim, o sistema nervoso central, através do sistema nervoso simpático, ele atua aumentando o trabalho do coração. Ele atua com mensagens para que o coração aumente sua demanda, aumente seu trabalho, aumente, por exemplo, o débito cardíaco. Através de quem? Da frequência cardíaca e da força de ejeção. Mas enfim, vamos nos atentar agora ao aumento da frequência cardíaca. O sistema nervoso simpático atua aumentando. O sistema nervoso parasimpático, olha como o próprio nome diz, o sistema nervoso parasimpático, ele para o simpático, ou seja, ele diminui a atuação do coração. Tanto é que, de maneira curiosa, você aí parado, você deve estar com uma frequência estabilizada, uns 75, 70, 80 batimentos por minuto. Na verdade, o seu coração sozinho, se eu arrancasse ele e colocasse aqui,
Lembra que a gente conversou do nódo sinusal, que se autodespolariza sozinho? Pois bem, ele se autodespolariza e ele consegue elevar nossa frequência normalmente até uns 100 batimentos, 105, enfim. Essa é a média aproximada. E tem um cara que breca a atuação do coração. Quem que é esse cara que breca a atuação do coração? É o sistema nervoso parasimpático. Ele fala assim pro coração: coração, o fulano de tal ou a fulana de tal tá paradinha. Ele não tá precisando de tanto sangue. Pra que você vai sofrer batendo tanto? Ó, eu vou te parar um pouquinho, eu vou te brecar. Aí você sai de uma frequência cardíaca natural, que seria de 100 batimentos por minuto, para uma frequência de 75, 80, 70 batimentos por minuto, a média populacional. Portanto, olha como que esse controle central atua no nosso coração. E da mesma maneira, o sistema nervoso simpático atua aumentando. Adonis, como que eles atuam aumentando? Que beleza de pergunta se isso passou na sua cabeça. Porque eles atuam aumentando ou diminuindo através de hormônios ou neurotransmissores. Adonis, o que é um hormônio? O que é um neurotransmissor? Gente, grave isso aqui. O hormônio neurotransmissor, ele não é um cara, não é um negócio que é fora da realidade. Nossa, quando eu tava estudando, eu falava assim: meu Deus, hormônio. Uau, bagulho. Não. O hormônio neurotransmissor, eles são simplesmente mensageiros. Eles levam mensagens, seja para um órgão, seja para algum sistema, seja para algum tecido, enfim, seja para alguma estrutura. Os hormônios e os neurotransmissores são os caras que batem na portinha das células e avisam alguma coisa. Alguns entram dentro do núcleo, mas enfim, esse é um assunto para outro dia. Os hormônios, eu quero que você grave isso aí. Em tudo que você for ler de hormônio, não é algo mágico, fora do mundo. O hormônio, novamente, é um mensageiro. É um mensageiro químico. Então ele manda mensagens. Como que o sistema nervoso parasimpático diminui a frequência cardíaca, Adonis? Ele manda um neurotransmissor principal. Esse neurotransmissor chama acetilcolina. A acetilcolina é um dos principais neurotransmissores liberados pelo nosso sistema nervoso central. Tanto é que esse neurotransmissor é um dos neurotransmissores que participam do nosso pensamento. Enfim, ele é um dos mais principais neurotransmissores liberados pelo nosso sistema nervoso central. E é ele que diminui a frequência cardíaca. Ou seja, esses receptores, o sistema nervoso parasimpático libera acetilcolina e Adonis, e aí? Já diminuiu? Não. A acetilcolina precisa ir lá nos seus receptores, que tem um nome também específico. Não precisa lembrar se você quiser, mas eu vou dar um nome para você. Chamam receptores muscarínicos. Esses receptores muscarínicos, eles, quando a acetilcolina vem, eles se ligam e aí eles mandam uma mensagem: coração, diminui, velho. Não é hora de você bater tanto. Pra que passar por esse estresse? Eu só quero homeostase. Enfim, a todo momento nosso organismo tá assim. Todavia, quando você entra num momento de estresse, exercício, fica bravo, briga com a esposa, alguma coisa aconteceu que você não gostou, enfim, você tem que aumentar sua frequência cardíaca. Lembra daquela máxima? Luta ou fuja? E aí o sistema nervoso simpático, ele auxilia o seu coração a aumentar a frequência cardíaca. Pra que, Adonis? Pra ejetar mais sangue pro sistema. Por quê? Vai que você precisa correr, velho. Se você precisar correr, você vai precisar de mais sangue nas pernas, senão as cambitos não funcionam, não é mesmo? Enfim, o sistema nervoso simpático, ele também atua sobre o coração, principalmente sobre o nódo sinoatrial ou sinusal, como também alguns hormônios e neurotransmissores. Os principais são adrenalina e noradrenalina.
Existem também, de repente se você não conhece como adrenalina, o termo epinefrina e norepinefrina. De repente se você lê algum livro, artigo científico, principalmente os artigos científicos gringos, eles vêm com essa terminologia, norepinefrina, enfim, é norepinefrina. A gente já sabe que está falando desses dois hormônios, adrenalina, epinefrina, eles são a mesma coisa. E noradrenalina e norepinefrina também são a mesma coisa. Isso aí só em título de informação e curiosidade para você, tá bom? Então, o sistema nervoso central, ele libera a noradrenalina e a adrenalina. E essa noradrenalina e adrenalina, elas também têm que se ligar em uns receptores, lembra? Porque se a acetilcolina ligou nos receptores muscarínicos, a noradrenalina e a adrenalina têm que se ligar nos seus receptores. Quem são esses receptores, a noradrenalina e a adrenalina? São os receptores beta-adrenérgicos. Beta-adrenérgicos. Os receptores beta-adrenérgicos, eles estão lá no nosso nódo sinoatrial. E quando a adrenalina vem, ela vem pelo sangue e se liga nos receptores. A partir dessa ligação, acontecem algumas mensagens, que é um processo que chama-se segundos mensageiros. Não precisamos entrar profundamente nisso. Quero só que você entenda o esquema para que nós possamos levar para a prática. A partir dessas mensagens, ele manda aquela máxima: coração, bate mais, velho! Bate mais. Por quê? Preciso de sangue. Dessa maneira, o sistema nervoso central atua sobre o nódo sinoatrial e sobre o aumento e a diminuição da frequência cardíaca. Beleza? Adonis, show de bola. Você apresentou o mecanismo. E agora, por que não é interessante a gente prescrever o exercício físico só pela variável frequência cardíaca? Perfeita pergunta, se você pensou nisso. Seguinte, o que vai depender um cara ter mais frequência cardíaca máxima do que o outro, por exemplo? Adonis, onde você quer chegar? Todas as equações do mundo, elas usam, para predizer a frequência cardíaca, elas usam a variável idade como um variável principal da equação. Todavia, isso não quer dizer que eu que tenho 25 anos e alguém que tem 50 anos eu vou ter a frequência cardíaca maior do que a pessoa. Agora, em médias populacionais, isso acontece. A média de pessoas de 20 anos e a média de pessoas de 50 anos vão ter a frequência cardíaca diferente. A média de pessoas com 50 anos vai ter, em média, uma frequência cardíaca menor do que a média de pessoas de 20 anos. Adonis, por que isso? Do que depende aumentar a frequência cardíaca? Lembra? Dos receptores beta-adrenérgicos. O que acontece? Acontece que a partir de um momento dos nossos 30 anos, nós começamos uma deteriorização celular. O que é isso, Adonis? Um envelhecimento celular. E esse envelhecimento celular acontece em todos os órgãos e sistemas e com todo mundo. Não tem como fugir disso. Nós envelhecemos celularmente, sistematicamente, organicamente, fisiologicamente. E aí, Adonis? E aí que depois dos 30 anos nós começamos a perder capacidade funcional, a gente perde músculo, perde um monte de coisa. E também perde receptores beta-adrenérgicos. E aí, Adonis? Aí se eu tenho menos receptor, eu tenho menos ligação da adrenalina e noradrenalina com esses receptores. Bacana? Bacana. Primeiro equívoco, utilizar a equação da frequência cardíaca. E agora, segundo equívoco, o cerne da nossa aula de hoje. Adonis, beleza, entendi o mecanismo. Agora, por que eu não posso prescrever o treino através da frequência cardíaca? Cara, você já imaginou que se você vai pegar uma frequência cardíaca do seu aluno baseada na máxima? Vamos supor que você fez tudo certinho. Você fez o teste de crescente máximo, você fez o teste de crescente máximo na bike, você fez o tudo. Você achou a frequência máxima do cara ou a frequência pico. O que acontece? De repente você vai prescrever baseado naquele teste. Todavia e entretanto, ele pode ter hoje chegado estressado, brigou no trânsito, brigou com a esposa, com a namorada, brigou com o namorado, enfim. O que acontece, Adonis? Ele já vai chegar com a frequência cardíaca alterada. E aí, Adonis? E aí que a frequência cardíaca, o treino de hoje é 145 batimentos e vai estar alterada. Os receptores beta-adrenérgicos vão estar um tanto quanto mais sensíveis para receber essa adrenalina. E ele vai estar numa intensidade de 155 batimentos. Todavia, metabolicamente, ele estaria
numa velocidade ou numa intensidade menor. Adonis, o que isso implica? Implica que essa variável da frequência cardíaca ela pode ser utilizada sim, todavia não como variável principal. Ela tem que ser utilizada como variável secundária, como eu disse no começo, para medir, mensurar um dos momentos do treino ou te auxiliar com alguma variável principal. Adonis, e qual que é essa variável principal que nós vamos ver? São os METs, é a velocidade, enfim, é o que influencia metabolicamente, não o que influencia cardiocentralmente, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido esse mecanismo belo da frequência cardíaca. Essa é a ciência clínica do exercício na prática, meu irmão.